Bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos acompanha nesse mais episódio Eclésia Christi, tá certo? Eu sou o Berg Lucena e hoje a gente vai trazer mais uma catequese aqui para vocês. Desde já pedindo para você curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal se não é inscrito e principalmente divulgar esse material de evangelização. Eu sempre digo para você o seguinte: vi uma pergunta interessante, uma resposta interessante, um corte que você pode fazer e também está compartilhando nas suas redes sociais, você também vai estar evangelizando conosco desta forma, tá bom? Meu amigo Francildes, boa noite. Boa noite, mais uma vez, obrigado você que nos dá acesso, né? Seja muito bem-vindo a mais um encontro podcast Eclésia Christi. E aqui nosso objetivo é sempre fazer com que você possa crescer na fé, né? Junto conosco também, a gente sempre aprende, cada encontro é um aprendizado. Então é muito bom ter você aqui conosco, tá bom? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E desde já também pedindo para você acompanhar os outros episódios. Se você for inscrito no canal, sempre que tiver conteúdo novo, vai chegar aí para você, tá? Muito importantíssimo você se inscrever no canal. Antes de começar o nosso podcast de hoje com os nossos entrevistados, né? Teremos um casal aqui hoje para falar de casamento, de família, de relacionamento conjugal, e aí você não pode perder. Desde já, manda para os seus casais, amigos, pessoas que você conhece, para que essa pessoa possa se enriquecer ainda mais dentro da fé, tá bom? Vamos trazer aqui os nossos apoiadores, né? Sem eles, nosso podcast não aconteceria. É verdade. Nós temos aí o apoio da Orale Odontologia Avançada. Você sabe que o sorriso, né? O sorriso é o nosso cartão de visita, né? Então é sempre bom, e todo mundo hoje quer ter um sorriso bonito, não é isso? Então, olha, você quer ter um sorriso bacana, bem cuidado por uma equipe extremamente profissional, procure conhecer aí os trabalhos, né, da Orale Odontologia Avançada. Olha, e restaurante Carne de Sol na Nata. Estamos em Caruaru, na Cúria, no estúdio Carlos Acutis. Somos de Santa Cruz, né? E quando for a Santa Cruz, Polo de Confecções, Moda Center Santa Cruz, e não esquece de passar lá no Carne de Sol na Nata, que tem a melhor carne de sol na nata na região. Verdade. Marinalva Albuquerque, corretora de imóveis. Então você quer investir, não sabe no que investir seu dinheiro, olha, tá aí uma boa opção para você investir no setor imobiliário. E para isso você conta com apoio aí, com a ajuda, né, da corretora Marinalva Albuquerque. Pietá moda feminina com qualidade e exclusividade para você. Você que é mulher, na Pietá você vai encontrar aquela roupa que vai se encaixar bem com você para ir para aquela festa, para aquele momento que você está já pensando aí, antecipando, tá bom? Restaurante Arretado de Bom. Você quer ver um restaurante arretado de bom? Procura conhecer aí, né, toda a variedade de sabores aí do restaurante Arretado de Bom, aí em Santa Cruz do Capibaribe. Então você que não é de Santa Cruz, está em Santa Cruz, procura conhecer e saborear. Vestac Jeans, moda masculina com elegância e qualidade na Vestac Jeans. Inclusive, já viemos aqui algumas vezes, né, com as camisas da Vestac, camisa, jeans, calças, shorts, tá bom? Lá você encontra tudo na moda masculina. Você pode também encontrar a Vestac através do Instagram, @VestacJeans. CI Iluminação, olha, você quer fazer um evento marcante, né, registrar aí momentos que são inesquecíveis para você, para sua família, contrate os serviços da CI Iluminação. Som, estrutura, iluminação, tudo do bom e do melhor você encontra na CI Iluminação. Destaque Distribuidora, né? A distribuidora Destaque tem tudo em moda que você possa precisar. Você que tem loja em todo o Brasil, você pode estar abastecendo a sua loja com a Destaque Distribuidora. Procure aí nas redes sociais, no Instagram, por exemplo, @Destaque Distribuidora. Também já aproveita e dá um Instagram aí, vai no arroba Coffee Clothing. Coffee, todo guerreiro merece, né, uma boa armadura. E a Coffee é uma empresa aí masculina, de moda masculina, de camisaria, que tem produtos de excelentíssima qualidade. Nós já viemos também aqui vestidos, né, com os produtos da Coffee, e posso dizer para você, é uma camisaria que trabalha com o que é de melhor aí na confecção masculina. Trazendo mais um agora, Ideia Family Fashion, Moda Center Santa Cruz, e através do Instagram também você tem acesso a todos os modelos e modas da Ideia Family Fashion, moda feminina de qualidade para você. Procura aí no Instagram, @Ideia Family Fashion. Francildes, vamos começar? Vamos embora, eu já estou ansioso que o assunto hoje vai ser muito bom. Olha, hoje convidamos um casal da restauração
da Comunidade Católica Restauração em Caruaru. E esse casal já trabalha há 20 anos com casais, né? É o Williams e a Caroline. Eu, desde já, agradeço a presença de vocês aqui e muito obrigado. Pode ficar à vontade para se apresentarem. Tá bem. Bom, nós que agradecemos, né, o convite. Uma honra, né, estar aqui com vocês. Para nós também é uma alegria, né, sempre falar sobre casais, sobre aquilo que a gente acredita, sobre aquilo que a gente dedica boa parte da nossa vida. E vai ser muito bom estar aqui. Pois é, estamos aqui, né, sempre dispostos e disponíveis à missão, né? Deus que nos envia, esse momento é mais um deles, porque falar de nós é falar também dessa graça de Deus que nos alcançou, né? A nossa vocação, o Carisma Restauração. E foi nele que nos encontramos e nos conhecemos. Temos aí 21 anos de casados e até onde Deus nos dê a graça de viver esse matrimônio. 2 filhas. Isso, 4 filhos Deus nos presenteou. A primeira é Maria Beatriz, com 18 anos já, né? Ela, um presente de Deus, uma gravidez super tranquila, né? Depois dela, tivemos o nosso primeiro aborto espontâneo, né? Ou seja, no início ali da gestação, viemos a perder, né? 2 meses e pouco, né? Passou um tempo, né? A graça novamente de gerarmos, mas não se sustentou. Com 1 mês e pouquinho também perdemos. E aí veio a nossa Sara, e ela tem 13 anos, né? Ainda em risco, mas Deus nos concedeu a graça, assim, de vê-la nascer e fazer crescer nossa família. Coisa boa, que graça. Maravilhoso. Vocês atuam de maneira bem exclusiva para casais, né? Inclusive já tiveram lá no grupo de oração Oásis, no grupo de oração da Renovação Carismática, que eu participo. Vocês estiveram lá e a gente percebe que vocês têm uma grande preocupação justamente com as famílias, de modo geral. Temos aí alguns livros, né, que o Williams é escritor, também com o apoio aí de Carol. Queria que vocês falassem um pouquinho dos desafios, né, de trabalhar para famílias e falasse um pouquinho também da experiência dos livros. De fato, é um desafio diante do contexto que a gente vive hoje, né? O contexto da mentalidade de muitas pessoas, não vou dizer das pessoas, porque é dizer que todos pensam dessa forma, mas diante da mentalidade que as pessoas trazem hoje, né? O que elas pensam sobre o casamento, o que elas pensam sobre o contexto de família. Então é um desafio você falar, né, para casais onde muitas vezes eles não foram catequizados, não foram formados em suas famílias de base sobre o que é a vida conjugal, sobre o que é a vida familiar, né? Então a gente se depara hoje com um pouco desse contexto, né? Jovens casais ou até casais mais maduros, mas que não tiveram uma base sólida sobre o que é o casamento, né? Sobre o que é a oferta e a vocação matrimonial. E aí, ao longo do caminho, a gente vai vendo que vai tendo os percalços, né? Porque a convivência, seja com quem for, já não é fácil, né? E uma convivência homem e mulher com suas diferenças e para construir, edificar a família, né? Então aí tem grandes desafios aí, a gente vai lidando com isso e a cada dia, né? E aí é onde surgem os livros, né? E os livros, eles surgem justamente dentro dessa perspectiva de missão nossa e a partir daquilo que a gente escuta dos casais, nos aconselhamentos, nos acompanhamentos, nos encontros, né? E aí vão surgindo os livros com suas temáticas justamente para ir ajudando, né? Ser um recurso que ajuda a formar, né, melhor o casal, melhor a pessoa, o marido, a esposa e a família, né? Williams e Carol, você falou uma questão aqui que a gente sempre bate nessa tecla, né? O nosso podcast é um podcast de catequese e exatamente é um dos pontos que nós mais questionamos. Muitas vezes existe uma falta, uma ausência de catequese. Cursos de noivos, por exemplo, né? Praticamente bater o ponto para poder casar. Infelizmente, é uma realidade, né? Você faz o curso de noivos,
apenas ali para cumprir uma regra e já vai para o matrimônio, que é um sacramento tão sério. Eu acredito que deveria ter, né, uma extensão um pouco maior e serem catequizados de fato os noivos para entrar nesse sacramento, que é o sacramento do matrimônio. A ausência de catequese é uma das grandes causadoras de problemas pós-casamento. Quer falar? Que completo. É interessante que você começou usando um conceito e concluiu com outro, né? Esse conceito de curso de noivos é algo que a gente tem, principalmente no âmbito da pastoral familiar, na qual nós estamos também coordenando, né, na diocese, porque de fato esse curso de noivo ele ficou com aquele estigma daquele encontro bem resumido de fim de semana, onde o casal senta, apenas escuta ou dorme sentado na cadeira. Ao final ele é certificado, ele é autorizado a receber o sacramento do matrimônio, né? E aí a gente tem batido muito nessa tecla porque de fato deve ser uma catequese matrimonial. E estamos trabalhando intensamente para que isso se estabeleça dentro da diocese. Do seu ponto de vista, deveria até mudar de nome, né? A gente está falando isso direto, né? Tire o curso, porque curso você faz no Senac, você faz no Senai, você faz, né, um curso profissionalizante. Para um sacramento você faz uma catequese, né? E a gente tem batido nisso aí. Então, de fato, isso, né? A gente percebe essa carência mesmo, né? E respondendo a sua pergunta, inclusive, é até o tema do meu TCC. Eu estou concluindo teologia esse ano e vai ser o tema do meu TCC, justamente trabalhando essa perspectiva dos divórcios que crescem, né? E um grande antídoto contra isso é o amadurecimento da conjugalidade, né? A gente conversava em off, né? Foi providencial esse ponto que você tocou aí, sobre essa necessidade, sobre agora a questão dos divórcios. A gente conversava em off no caminho para cá, falando sobre a quantidade de casamentos nulos que estão aparecendo. Não sei se o termo seria esse, né? Mas facilidade de nulidade matrimonial, que a gente sabe que não é bem assim, mas a gente discutia que a carência de formação tem feito com que muitos casais adentrem no matrimônio realmente sem uma preparação e de fato lá na frente eles descobrem que o casamento acabou de alguma forma sendo nulo pela falta de conhecimento do que era realmente esse sacramento, né, da importância e da profundidade do que é o sacramento do matrimônio, né? E a Carol, né, como os dois atuam, né, para casais, para a família, essa carência, de fato, você percebe isso, e como você enxerga essa questão da nulidade hoje, assim, da facilidade com que se anula o casamento. A gente sabe que não é bem assim, né, na doutrina, mas a gente vem discutindo sobre esse ponto, e aí ele vem falar da questão dos divórcios. Como é que você vê isso, essa questão também de formação? Pois é, como ele perguntava, né? Essa ausência de formação, de catequese, porque os noivos, eles estão preocupados com o evento social, né? Acha que é um evento social e investem tanto, buscam tantas informações e meios para que aquele momento aconteça, esquecendo que existe uma vida a ser vivida, não é? O matrimônio é abraçar e entender que é o lugar de santidade, é o lugar de santificação do casal, né? Então, assim, se realmente, né, como a pastoral está lutando, buscando, formando os agentes da pastoral, preparando de fato esses casais formadores, né, para que aconteça a formação com o casal e de forma personalizada, porque ali individual, porque você vai ouvir, você vai conversar, você vai mostrar, vai tirar as dúvidas, vai escutar o casal e até esse casal entender o momento, se de fato estão prontos, né, preparados para abraçar um sacramento tão importante, né? Você falou isso, me perdoe a interrupção, mas para não cortar seu raciocínio. Lá em Santa Cruz, um casal amigo nosso, né, que ele ministra, né, essa questão aí do curso,
que deveria ser a catequese, mas ele falou de algo muito bacana que aconteceu, que foi um casal que estava lá fazendo, e depois que terminou, esse casal chegou a um entendimento de que deveriam terminar o noivado ali, porque não estavam preparados. Exatamente. Isso é muito importante, porque talvez seria um casamento que seria anulado, ou que não seriam infelizes, né? Então é muito importante isso. A questão da nulidade, né? É assim, como igreja, a igreja reconhece que diante de Deus esse casamento não aconteceu, né? E, assim, são vários elementos, que há vários pontos que realmente pode atestar ali que não houve o matrimônio, né? Então, fala-se de uma facilidade que não é simplesmente, é isso e pronto, eu quero realmente anular ter. meu casamento. Não, tem Não um se processo. Deixando de forma bem clara, desculpa a interrupção novamente, não existe divórcio na Igreja Católica, né? Exato. Não é divórcio, porque o casamento nunca existiu. Exato, né? Exatamente. Então, assim, existe um processo, existe todo um percurso a se viver. E realmente a igreja atestar que aquele casamento não aconteceu, né? Assim, diante de Deus, não existiu. Então, e isso se dá esse processo de nulidade. Mas é isso, né? Se os casais entendessem melhor o que é o sacramento do matrimônio, entendessem e investissem nisso, nesse conhecimento, nessa busca, nessa ajuda, de estar mais preparado para isso, entender se é de fato o que eles querem abraçar, realmente a gente teria um número muito menor de tudo isso, ou até inexistente, né? Eu achei muito interessante, logo no início do podcast, Francildes, esse ponto que o Williams trouxe, não é, de trocar o curso de noivos por catequese para noivos, né? Eu acho que esse é o ponto. E aí você falou da pastoral aqui de Caruaru, da qual vocês fazem parte, né? Vocês fazem parte da pastoral familiar. Esse projeto, essa ideia, essa inspiração se deu nessa pastoral de Caruaru, na pastoral que vocês fazem parte, ou já é um movimento de outras pastorais? Isso já vem no âmbito nacional. Essa percepção de que lá na ponta, né? Porque é interessante que existe uma outra instância que se trabalha na pastoral familiar, que são os casos especiais, antigamente chamado de casos difíceis. Os casos mais desafiadores, entre eles, as novas uniões. Foi feita uma pesquisa em 2021, no regional, Nordeste 2, os 4 estados, e foi percebido que a grande demanda dos casos especiais está justamente dentro do aspecto das novas uniões. E aí, pegando lá na ponta, o problema na ponta, aí vem para trás, né? Volta. E por que tantas novas uniões, né? 41% das demandas dos casos especiais nos 4 estados estão relacionados a isso. E aí volta para... As novas uniões que você se refere, seriam segundas uniões, casais de segunda união? Porque tem aquele que é de terceira união, de quarta união, então... E aí só... tiraram parou de de segunda não. união, porque ficou agora novas uniões. E aí começa a se perceber em âmbito nacional que o problema está bem antes, né? Está numa preparação remota, né? Numa preparação bem anterior, para que não se chegue lá nas novas uniões. E aí começa a se trabalhar esse processo de catequese, né? Foi se vendo que os cursos de noivos eram uma estrutura fadada ao fracasso, porque ali você não tem a mínima condição de fazer um acompanhamento adequado com aqueles noivos, de ouvi-los, de ver as motivações para que eles se casem. Porque, na verdade, aquela ideia de que as pessoas tinham de que casamento forçado era só na época dos nossos avós, esse termo de casamentos forçados, ele mudou o contexto e o cenário, mas muitas pessoas continuam casando não forçadas, mas com as motivações erradas, que não as que devem ser as ideais para o sacramento. E aí, na catequese, no acompanhamento, como ela disse, personalizado, próximo, casal a casal, é possível detectar alguns desses problemas. Que quando você pega ali um casal que você não prepara para o sacramento, ou que você simplesmente coloca numa sala, ele se senta e você fala, e depois eles vão embora, você não consegue perceber os elementos de motivação daquele casamento. Então, muitos casais se casam sem a devida preparação, nem queria casar às vezes.
Você falou um ponto muito interessante agora, porque realmente eu não tinha parado para pensar ainda quantos casamentos acontecem de maneira forçada, sem que a pessoa perceba. Forçada de que forma? Não tem mais essa contexto, forçação de barra, de maneira física, ou aquela imposição, tem que casar, porque a mulher engravidou, agora vai ter que casar. Não é mais nessa linha, mas existe uma pressão social, psicológica. Às vezes a mulher quer casar porque emocional. Então, de certa forma, tudo isso é uma maneira, sim, do casamento acontecer de maneira forçada. Exato. E já ficando claro, quando existe isso, o casamento já é nulo, porque já não existia um casamento ali de maneira livre, espontânea, né? Pois é, são muitos, né? Porque, por exemplo, você falou a questão do contexto, né? Casais que vivem já por muito tempo, né? Estão ali por muito tempo e começa a existir a pressão social, ou até do próprio noivo ou noiva, né? E aí, a gente tem que casar, pelo fato de que já estão juntos há 8, 9, 10 anos só namorando. Né? Aquele namoro que a gente, dentro da perspectiva cristã, não é aquele namoro que você não sabe se é namoro, se é casamento, o que é, né? Ou um casamento que cada um mora nas suas casas. Não é um casamento sacramento, né? Mas uma vida conjugal onde cada um mora nas suas casas. Mas para dizer assim, que às vezes se vê na obrigação de casar por causa desses elementos. E às vezes esse não é o caminho. Porque muitas vezes o casal já está desgastado e entra num relacionamento conjugal, num sacramento matrimonial totalmente desgastado. A gente sabe que, dentro da perspectiva cristã, o relacionamento homem e mulher para o casamento, ele tem suas etapas. E aí vai amadurecendo até chegar num ponto alto que é o sacramento do matrimônio, para aí continuar crescendo no amor. E os casais hoje vivem tudo de qualquer forma, chegam muitas vezes dentro do casamento totalmente desgastados, com problemas, né? Porque o que é que acontece? Muitas vezes os namorados não conseguem dialogar mais, resolvem os seus problemas na sexualidade. Ao invés de sentar, dialogar e resolver, não, tem ali uma relação e acha que o problema se resolveu. E assim vão vivendo, vão empurrando o problema para frente, depois resolve. Vai camuflando ali, depois vai colocando uma capa. Não, depois melhora. Aí entra no casamento com afetividade e sexualidade aos frangalhos e chega lá cheio de problemas. Aí diz, não, quando eu me casei, era melhor não me casar, porque eu me casei e aí a gente se separou. Não, o problema não foi porque se casou. O problema foi porque você construiu sem ser uma base sólida, viveu de qualquer jeito. E aí chegou no casamento, não tinha mais forças para enfrentar os desafios próprios da vida conjugal. Dentro dessas etapas para o casamento, né? Certamente está falando aí de conhecimento, namoro, noivado. Tem algumas pessoas que até estabelecem mais ou menos uma média de tempo, né? De período para que isso aconteça. Eu não me fixo muito nessa questão de tempo, mas de amadurecimento de fato, né? Para assumir um sacramento. E esse amadurecimento, ele teria que se dar para nós católicos dentro da igreja e dentro do seio familiar. Esse acompanhamento não é só na questão de curso de noivos, que agora, se Deus quiser, vai ser de fato uma catequese. Mas fora essa catequese, não é? Aonde de fato se deve ter o conhecimento do que é a fase do namoro, o que é comum, o que é normal, o que é que a igreja espera da fase do namoro, a fase do noivado, qual é a diferença? Já é um compromisso mais sério, mas ainda não tem laços definitivos. Qual é a grande diferença desses passos? Primeiro, o lugar, né? Você fala do lugar, o lugar propício. Hoje, graças a Deus, assim, diferente de quando, por exemplo, nós nos casamos há 21 anos, hoje nós temos vários espaços e vários ambientes com pessoas que trabalham com isso, né? As novas comunidades, por exemplo, é um ambiente muito propício. Graças a Deus, a comunidade de restauração, da qual nós somos membros. Então, nós temos membros que trabalham especificamente com a formação dos casais, né? Temos um grupo, né? Um grupo dos casais restaurados, e ali nós temos conosco uma equipe que acompanha os casais, né? Então, hoje, nós temos vários ambientes para isso, né? E sobre essas fases, né? Do amadurecimento, né?
Acho que nesse livro a gente encontra Eu estava um doido pouco. para catucar justamente livros Pois aí. é, já vai entrando e vai... É um itinerário, não é assim? Para quem... A câmera aqui é essa, se quiser mostrar, Tá. porque o pessoal em casa depois já vai querer comprar o livro, né? Isso. Para ler a família Torne junto. sua família um porto seguro. Né? Então aqui vai desde o início do gostar, do namoro, né? E desse amadurecimento para o casamento. Então serve para justamente aqueles que estão nesse período de namoro, de noivado, mas também, como eu falo, né? Pais de adolescentes não sabem como conversar com os filhos, né? Não sabem como dialogar a respeito do que é a igreja, do que é a vontade de Deus, né? Simplesmente deixa que os filhos entendam de algum modo. Façam as descobertas por si só. Pois né? é, e não vive esse papel de pai e mãe que de fato precisa adentrar na vida do seu filho, né? E aí o Williams traz um caminho, um itinerário muito profundo aqui, né? E aqui a gente encontra também na dimensão do casamento, né? Do casal, a realidade da sexualidade dentro do que a igreja ensina, né? E aí entra o ser pai, ser mãe, né? Todo um caminho que faz parte da vida matrimonial, né? Então, assim, não ter conhecimento hoje sobre isso é não querer buscar, porque, de fato, a igreja está repleta de caminhos para ensinar para aqueles que querem ouvir, né? Então, aqui é mais no meio, né? Aqui, esse livro foi o primeiro, né? Ali naquele momento de pandemia, Deus traz uma inspiração, né, para Williams. E se as pessoas podem conhecer, né, aquilo que Deus foi nos formando, foi nos ensinando de outra maneira, não somente ali algo que a gente gravou ou uma palestra, mas ter em mãos, né, esse conhecimento. E iniciou com uma linguagem mais simples, né? Todo casal precisa saber. Todo casal precisa saber, né? O primeiro capítulo já inicia casar para ser feliz, né? Então, são questionamentos e caminhos que vai tratando e trabalhando para que o casal entenda como lidar, né, com as diferenças, com a família, né? A gente casa, mas a bagagem vem junto, né? E aí a gente vai vendo que essas diferenças e os pequenos detalhes vão fazer realmente toda a diferença para a vida do casal. Então, acho que esse caminho, esse processo de amadurecimento, ele se faz muito necessário para você ter um casamento em paz, sabe? Construído na base sólida. Que aí não quer dizer que não vai passar por dificuldades, você vai conviver ali de um modo mais intenso com a pessoa, né? Todo dia, o dia a dia, né? Aparecem as dificuldades, né? Em várias áreas da vida, como casal, e você com a base solidificada ali, tendo Cristo como centro do relacionamento, então não tem como não dar certo, né? A gente vê muito falar hoje o seguinte, sempre foi desafiador uma vida matrimonial, né? Sempre teve seus desafios, mas hoje, no século XXI, na contemporaneidade que nós vivemos hoje, parece que os desafios são ainda maiores. Dentre tantos desafios, a gente escuta muito falar o que hoje em dia, né? Tratando desses pontos, né? Namoro, noivado, casamento. Isso não existe mais não. Você tem que... Como é que você vai casar com alguém se você ainda não teve relação sexual com aquela pessoa, para saber se você gosta, se vai ser com aquela pessoa que você quer casar? Então, diante dos desafios ideológicos hoje, que a gente tem percebido que tem adentrado de maneira muito forte na família, né? Por exemplo, o feminismo, todos esses, né, isso, tudo que vem aí, todo esse pacote completo, que tem batido muito de frente com essa base, né, que a família precisa. E a gente vê que está tudo distorcido na cabeça dos jovens hoje. E pegando esses pontos que vocês estão trazendo aqui, a gente percebe que é muito difícil. E eu estava vendo aqui o tema desse livro, Corações em Sintonia com Deus, não é isso? Isso. O tema mesmo específico do programa de hoje sujeitar-se um ao outro por amor a Cristo. De que forma vocês veem a sintonia hoje,
né, do casal de modo geral, diante dos desafios ideológicos que surgem, que se levantam, como, por exemplo, quando se fala sujeitar-se um ao outro, né, já se pensa muito naquela passagem, né, de, acho que meu Deus, fugiu agora, mas acho que Efésios, da mulher sujeitar-se ao marido, do marido dar a vida pela esposa. Como é que vocês veem os desafios ideológicos hoje e como tratar isso no seio familiar católico? Sim. Uma coisa que a gente percebe é que hoje, eu não sei se os desafios aumentaram, os desafios eles são mais evidentes. Hoje as pessoas veem mais as coisas pelas mídias sociais, né? Antigamente as famílias eram mais restritas, mais, digamos, mais blindadas, mais protegidas, né? Hoje as coisas são muito mais expostas. Quando a gente trabalha assim com casais, inclusive quando a gente escreve, uma das intenções é fazer com que as pessoas entendam que por trás disso que está sendo mostrado existe um universo que elas precisam conhecer, que é o do matrimônio, que é o da família, que é o da conjugalidade, que é o da oferta que São Paulo trata na carta aos Efésios, né? Na oferta de amor, que é o matrimônio, né? Então a gente trabalha muito trazer essa evidência para que as pessoas comecem a entender que fora daquela redoma que elas estão acostumadas, né, a viver, existe algo que é pensado, sonhado por Deus, né? Por exemplo, quando você fala para um jovem que está namorando, você fala, não, mas hoje em dia é assim. Não, mas você sabe que você é chamado a viver a castidade, você ordenar a sua sexualidade para o amor. Não, eu achava que isso era coisa de antigamente. Não, isso é coisa para você, isso é coisa para a gente, isso é coisa, né? Então, assim, a gente trazer para as pessoas, os jovens ou os casais, o universo real, porque eles estão acostumados e pensando que a realidade é isso que está sendo vivido, né? Está sendo entregue para as pessoas, né? Mas por trás disso existe um real, que é o pensado, sonhado por Deus, como a gente conversava, né? Que a doutrina nos ensina, que o magistério nos ensina, que a Sagrada Escritura nos ensina, né? E acho que evidenciar mais isso, né? Quando a gente fala para os casais que têm jovens, adolescentes e tudo, que eles vêm com essa ideia, não, mas hoje em dia é assim. Mas você está propondo algo diferente do que hoje em dia estão dizendo, né? Mas hoje eles são assim mesmo. São assim mesmo por quê? Porque não pode viver uma outra coisa, porque não pode viver um namoro casto, santo, se guardando, se preservando o seu corpo, né? Como São João Paulo II escreveu tão bem na Teologia do Corpo, né? Esse corpo que é sagrado, né? Por que não pode se ensinar isso? Porque é preciso ir com a onda do mundo, né? Então, acho que evidenciar é o que a gente busca fazer, evidenciar o que é a essência, né? A essência da pessoa, depois a essência do casal e a essência da família, né? Eu acho que isso deve ser, apresentado, mostrado como possibilidades, não é? Reais. Quando você fala em essência, né, estamos falando de casais e o homem e a mulher têm a sua essência, que são essências diferentes, né? E dentro dessas essências também existe ali o seu papel diferente. Existe hoje uma mistura muito grande, né? O que é papel do homem pode ser papel da mulher, o que é papel da mulher pode ser papel do homem. E eu vejo que isso é um grande problema. Não que um não possa auxiliar o outro, claro que pode, né? Até porque o casamento é para ter uma complementariedade. Mas essa troca de papéis entre homem e mulher, até que ponto ela tem prejudicado os casamentos? Ainda ontem eu estava pregando num grupo de oração e na pregação eu fiz a seguinte pergunta. Embora os dois trabalhem hoje, que é a realidade de muitos casais, né? E que os dois têm as suas finanças, se a energia da casa for cortada, a culpa é de quem? A culpa é sempre do homem. E eu disse, tá certo. É dele mesmo. O papel é dele. Sim. Ela pode ajudar, mas o papel de provedor é dele. Exato. Mas hoje isso é um grande problema. Vocês enxergam esse problema? Sim, porque falta, de fato, entender qual é a minha missão, né? O que foi deixado e ensinado por Deus, né? E como você trouxe, né? A essência, né?
a mulher da maternidade. Né? Por mais que o homem seja super ali desenrolado e tenha, né, todo aquele a vontade de auxiliar tudo, mas nunca vai ser como a mãe, no cuidado, na atenção, naquilo que é próprio do ser mulher. Então, assim, a mulher sim precisa entender o seu papel, né? E abraçar e viver isso com amor, porque é onde faz toda a diferença. Se eu sempre estou achando que aquilo, o marido tem que ajudar, os filhos, claro, lá em casa todo mundo coopera, mas a responsabilidade é minha. A casa, né, o cuidar das minhas filhas, né, viver essa maternidade e entender que isso é parte da minha essência e viver isso com amor e responsabilidade faz toda a diferença. Né? O Willamis é esse que é o provedor, o chefe da casa, né? E ele me auxilia, ele me ajuda em tantas coisas, mas não é a missão dele. Então, por mais que ele tente, por mais que ele não vai ser como eu, né? Então, assim, os casais acabam por tantas ideologias, por tantas realidades que o mundo vai trazendo, principalmente o feminismo, né? Não, tem que ser, né? Tem que fazer, tem que viver, eu também tenho que ser igual a ele. Então, assim, vai perdendo a identidade de cada um e isso vai trazendo muitos problemas, porque vai trazer desafios, vai trazer conflitos, né? E cada um querendo que o outro faça aquilo que é próprio de si e não vive com amor. Eu acho que é a base de tudo, né? Porque se você assume, você consegue viver com amor. Por trás disso está essa desconstrução dos conceitos, né? Desconstrução da identidade, desconstrução dos conceitos, né? Então, aquilo que eu falava, né, antes, a gente conversava, os casais chegam no casamento todo, né, deformado com as nodas dessas, né? Outro dia eu conversava com um casal e conversava com o esposo, na verdade, e ele dizia assim, ele até ria assim, ele disse, olha, nós somos, é um casal cristão, né? Isso, mas acho que por trás dessa identidade cristã, minha esposa, ela traz muito de uma mentalidade feminista, ele dizia, né? Não declarada, obviamente, né? Mas pela postura, muitas vezes, dela, pela imposição dela. E a gente conversava sobre isso, eu disse, mas você sabe o que fazer, né? Ele disse, sei. Não impor uma autoridade, mas impor para que cada um viva o seu. Não é uma junção de egoísmos dentro da conjugalidade, mas é a comunhão, e a comunhão se dá nessa complementaridade que você falou. Agora, claro, não inodado de uma série de ideologias que estão, né, que estamos vendo o tempo todo. Então, é um pouco disso, né? As pessoas vão sendo desconstruídas na sua identidade, e os conceitos, né, vão sendo desconstruídos. E aí, quando você leva para o casamento essas coisas, a gente começa a escutar aquelas frases. Não, o marido não vai mandar em mim, não. Não, mulher não sei o quê. Aquelas coisas, aqueles jargões que a gente vai ouvindo, né? Que as mulheres escutam muito da mãe, exatamente, da avó, né? E vem trazendo aquilo. Novela, escola. Novela, né? muito. A submissão, ela é vista exatamente como quem manda e quem obedece. Exato. E a submissão não é isso, né? A submissão é estar sob missão. Então, qual é a missão desse chefe de casa que você falou, né? Qual é a missão do Willamis? Qual é a missão do Francieudos como esposo da Marinalva? Como é a minha missão como esposo da Ana Paula, pai de João Lucas? Exato. Então, estar sob a missão é de quem? A missão é de Deus. Exato. Né? A missão é de Deus, não é do Willamis em si. Ele recebe a missão. E esse suporte, como é importante, né? E cada um no seu papel. Eu vejo o seguinte, eu vejo uma disputa muito grande dentro, né, da família, que acontece exatamente por conta de uma disputa do casal, né, por espaço, né? Se você pode, eu também posso, razão, né? Se você vai, eu também vou, né? E às vezes é uma disputa, não é nem, como é que eu posso dizer, é uma disputa que o próprio casal em si, às vezes ele não percebe de maneira clara e objetiva, não. Mas existe aquele conflito, como você falou, né? Não, mas se ele pode, eu também posso, por que eu não posso, né?
Ah, porque ele pode fazer isso, eu não posso fazer. Então, hoje em dia o mundo é diferente e afeta a família e os filhos, né? Como você fala da desconstrução dos papéis, é comprovado cientificamente, psicologicamente, que a criança ela é completamente afetada quando o pai perde a sua referência dentro de casa e quando a mãe perde a referência materna em casa. Então a criança ela fica naquele conflito, né? E isso faz parte sim também de um anseio, de um projeto justamente para desconstruir, né? Para desconstruir com aquilo que é projeto de Deus. Eu lhe interrompi, meu amigo. Não, pode ficar à vontade, meu amigo. Mas só foi esse ponto que eu quis colocar, porque a gente vê muito isso hoje, né, de maneira bem latente nas famílias, né? É realmente bem desafiador. Exatamente. E é interessante que, claro, eu não estou aqui para criticar a postura feminina, assim, está dentro do contexto, né? Mas muitas vezes uma mulher que exige o seu espaço, depois ela vai cobrar desse marido que seja o que ele deve ser, ou seja, a mulher que traz em si a essência normal, mesmo as mais proativas, elas trazem em si uma essência de serem protegidas pelo seu cônjuge. Isso é normal da natureza feminina. Então, mesmo essas mulheres mais proativas, porque na vida aprenderam assim, e que tomem muitas vezes o espaço ali do marido, depois ela vai cobrar dele para que ele exerça o seu papel. Então, aí é uma confusão tremenda. Há alguns anos eu acompanhava um esposo, e a esposa veio conversar comigo, né? E ela trazia suas queixas, dizendo: ele não tem atitude, ele não faz, ele não tem projeção, ele não tem projetos, ele não tem sonhos, tudo lá em casa tem que ser eu é que penso no futuro, eu que penso em melhoria profissional e ascensão financeira e etc e tal. E eu dizia: mas qual o espaço que você dá para ele? Porque quando eu conversava com esse marido, ele dizia isso, as queixas dele era essa: ela não me dá espaço, ela não deixa eu fazer, ela não me permite fazer, ela não me permite ter iniciativa, ela toma a frente, ela toma as rédeas. Veja como é a coisa, né? E se o marido for tomar a força dentro dessa perspectiva, aí ele vai ser um machista, o ignorante, o grosso. Exatamente. Esse é o grande problema. E para não ser esse ignorante, machista, grosso, ele silencia, né? Acaba cedendo esse espaço, onde dentro da família a questão emocional é um fator que sempre vence. Sim, não é? sim. E a mulher sempre tem o domínio sobre essa questão emocional. Eu acredito que sim, não é? Dentro da família. Então, é complexo de fato, porque se eu avanço naquilo que não é do meu espaço, né, que eu posso ser complemento, eu tiro o espaço do outro. Não é? Então, existe essa grande dificuldade de fato. Essa é uma grande queixa de fato, Carol, é uma grande queixa de fato, Ilamis. Quando vocês acompanham casais, geralmente conversa com um e conversa com o outro, não é? E essa ocupação de espaço é um dos grandes problemas. E o reconhecimento de meu espaço não é esse, né? Eu devo recuar ou devo avançar um pouco para ocupar o espaço que eu devo. É de fato uma das grandes queixas. Eu acho que eles nem percebem. Ah, tá assim, a gente não tá bem, é isso. Ou o esposo tá tão fora de casa do que mais dentro, né? E às vezes entra realidades extraconjugais e tudo, né? E aí não percebe que houve isso, né? Que aconteceu tudo isso que a gente conversava aqui. Então, é a esposa que não percebe que quando ela se tornou mãe, ela não precisava deixar de ser esposa, né? Que é algo que, se não tem cuidado, isso acontece, né? Acontece de uma forma até muito natural, mas ela precisa entender que antes de ser mãe, ela é esposa, né? O cuidado dos detalhes. Claro que tem o período, a mulher vai precisar muito, né? Digamos, nesse início ali que o filho nasce e tudo, vai precisar muito desse auxílio, da compreensão, né? São tantas emoções e orgânicas mesmo. É uma adaptação, uma né? adaptação do casal àquela realidade. Mas o filho não pode ser o centro. E aí tudo vai girar em torno e tipo, não fica somente naquele período. É uma vida que se estende, onde o filho é o centro e o casal ali vai ter que
né? Então, falando do papel de cada, né? Então, como mulher, também no sentido de sexualidade, né? Vivência, ternura, carinho, afeto, né? Pequenas coisas que vão se perdendo, vão deixando de ser valor ali, vão deixando de ser a atenção para o casal. E aí depois vem as cobranças, mas não percebe como tem se vivido, né? Eu falo da esposa em si, porque é quem eu acompanho, né? Quando não, nós dois acompanhamos o casal. E aí, ao mesmo tempo, do homem, né? Que vai se ausentando. Tá tudo tão difícil, tá tudo tão... tá exigente demais que eu vou me ausentando da minha responsabilidade, né? De esposo, de pai. E quando vem os conflitos e as demandas assim, ela é assim, ele tá assim, não percebe o que cada um deixou de ser e de viver, né? Então, entra muito, sim, nesse sentido a demanda, dessa demanda de problemas aí no relacionamento. Uma coisa que a gente vê também muito é que os casais muitas vezes não entram num casamento, entende? Assim, parece que são dois solteiros vivendo numa mesma casa. É como você citou, né? Um exemplo. É o meu dinheiro, o seu dinheiro. É a minha vida, a sua vida. É o meu tempo, o seu tempo. É o que eu quero fazer, o que você quer fazer. Então, é a união de dois egoísmos que não entram na conjugalidade, não entram na comunhão. Entende? Então, a gente vê muito isso, né? Já teve casos assim da gente acompanhar da pessoa dizer assim, eu estou precisando, um dos dois, né? Eu estou precisando de um tempo para viver, voltar à casa dos pais e como é que é isso? Né? Dois casados, mas eu estou precisando de um tempo para mim. Né? Então a gente, né, vê esse tipo de coisa. Casou, sim, mas não casou. Maturidade, né? De assumir, eu estou casada. Né? Eu preciso assumir o papel de homem dentro do casamento e o de mulher, né? Então falta esse abraçar aquilo que a pessoa escolheu, de fato. Quando a palavra de Deus vem dizer assim, quando Jesus diz, né, que o homem sábio edifica a sua casa, né, sobre a rocha, Jesus usa a comparação de uma edificação, de uma construção realmente. E o matrimônio é de fato uma construção, onde um vai ajudar o outro a se configurar a imagem do Cristo, né? Como lá em Coríntios vem dizer que o homem santifica a mulher e a mulher santifica o homem. Se nós não entendermos isso, se nós não entendemos isso, e diante do que a gente está falando, a gente percebe que realmente muitos de nós, muitos dos casamentos hoje são afetados por essas coisas que vêm de fora, justamente porque falta voltar o olhar para dentro da família e da importância que um tem para o outro, né? Nessa edificação. Quando a gente vê justamente isso que você fala, né? Os conflitos. Então a mulher acaba frustrando o marido frustra a mulher, um desconstrói o outro e vão perdendo essa identidade, quando deveria ser justamente o contrário, o oposto. E esse é um dos motivos que a gente se alegra muito com o podcast, porque eu sempre digo, a cada encontro que nós trazemos aqui, que nós nos reunimos aqui e levamos para você esses conteúdos, são conteúdos realmente que tem um grande objetivo de ajudar você como católico a viver bem a sua fé. E na ocasião aqui, viver bem... E nós também. Né? Exato, né? Nós vivermos bem o nosso matrimônio. Né? A gente entende, acredita, né? Que a família é um alvo, né? do inimigo, é um alvo que é atacado constantemente, justamente dessa maneira aí. E temos percebido isso, por isso que eu me alegro muito em ter vocês aqui partilhando isso conosco. Com certeza está sendo muito enriquecedor para você também que está nos acompanhando. Francisco, vamos trazer aqui o pessoal que permite que possamos fazer esse conteúdo chegar até você. E novamente eu vou pedir, tá certo? Olha, curte, comenta, compartilha. Você acompanhou até agora, não curtiu ainda, não fez um comentário, não deixou uma pergunta aí no nosso canal no YouTube. Deixa sua pergunta, deixa seu comentário, tá bom? E compartilha o máximo possível aí para grupo da família, grupo de trabalho, grupo da sua paróquia, tá certo? Do SCC, do Encontro de Casais. E aí você vai ter o conhecimento do Williams,
da Carol, tá certo? O conteúdo também desse podcast. Vai poder, quem sabe, convidar eles para estar aí com vocês fazendo palestra, levando também o conteúdo, apresentando os livros. E vamos trazer aqui quem permite a gente levar esse conteúdo para você, tá bom? Olha, Santa Cruz Charme Hotel fica na Avenida 29 de Dezembro, centro de Santa Cruz de Capibaribe. Quando for a Santa Cruz, vai lá no Santa Cruz Charme Hotel. Maria Zita, moda feminina, masculina e infantil. Além de acessórios, você vai encontrar na Maria Zita. Maria Zita, você vai encontrar tudo do bom e do melhor. Então confere aí, né, no Instagram, Maria_Zita. Sobremar Moda Praia, lá no Moda Center Santa Cruz, e também através das mídias digitais. Você vai lá no Instagram, @Sobremar. Deguste bolos e tortas, né, para você saborear realmente bolos, tortas, salgados, né, com sabor realmente maravilhoso. Eu sou sujeito, né, sou suspeito, aliás, mas para mim a melhor torta de Santa Cruz, para mim, é a da Deguste Bolos e Tortas. Eu digo com toda sinceridade, gosto demais. Então, quer experimentar esse sabor? Procura conhecer aí os produtos da Deguste Bolos e Torta. Olha, Família Arteira, tá certo? Artigos religiosos e personalizados é com a Família Arteira. Tá precisando produzir imagem, tá precisando produzir seu material religioso, fala com a Família Arteira que vai estar produzindo um material da melhor qualidade possível para você. Procura aí também nas redes sociais, @família_arteira. Ceci Kids, moda infantil. Quer vestir seu filho, sua filha, deixá-los na moda, né, bonitos. É sempre muito bom ver uma criança bem vestida, né? Então você quer vestir bem seu filho, acesse aí o Instagram Ceci Kids 2021. Atenção você dentista, Francildos Lira, solução em prótese dentária. Você que é dentista, quer produzir uma prótese para o seu paciente da melhor qualidade possível, procura Francildos Lira, solução em prótese dentária. @Francildos Lira lá no Instagram. Também temos o apoio da Magda, né? Magda Moda Íntima, né? A gente está falando hoje para casais, para família, e é um ponto importantíssimo a sexualidade no matrimônio. Então, olha, aproveita o podcast amanhã. O marido aí ou a esposa já corre, já compra aquela lingerie. E onde é que você vai encontrar essa lingerie caprichada? Na Magda Moda Íntima. Carflex, automecânica e peças e serviços lá em Bezerros, tá bom? Eu mesmo, quando estou aqui na região, levo meu carro lá na Carflex, o melhor lugar para fazer a sua revisão, fazer o seu serviço de mecânica no carro, tá bom? Pesquisa aí, @Carflex Peças e Serviços. Voltando aqui para o nosso bate-papo com esse casal que está sendo tão produtivo, tão bom, essa harmonia conjugal ela é importantíssima, né? Existem as diferenças e as diferenças vão trazer atritos. Isso é normal, faz parte. Quem é casado, eu sou casado, a gente sabe que os atritos acontecem, né? E dentro desses atritos nós somos convidados a viver o que a palavra diz, né? Que o sol não se ponha sobre o ressentimento. Tem muitos atritos, faltas de perdões, problemas mal resolvidos que são acumulados lá na frente, viram problemas gigantescos. Pois é, tem sim, até porque a gente tem visto que os casais perderam a virtude do diálogo, né? Estão perdendo a virtude do diálogo. Partindo daquela perspectiva que eu falava antes, isso vem do namoro, né? Muitas vezes os casais não aprendem a conversar, a resolver os seus problemas já no namoro. Isso se estende para o casamento, né? O que antes era com muitos casais, não vou dizer todos, né? Obviamente, mas o que era com muitos casais de namorados que resolviam os seus problemas no sexo, depois, como casado, vai resolver de outras formas. O marido vai buscar os seus amigos, a mulher vai buscar as suas amigas, muitas vezes buscando conselhos naqueles que não trazem, não agregam, né? Se uma pessoa não tem um pensamento embasado, orientado, ordenado, ela vai aconselhar de que maneira, né? E aí a gente vai vendo isso, né? A gente vai vendo que essa falta de diálogo e a dificuldade de comunicação dos casais, né? Impede eles de chegarem a essa harmonia, né? A gente conversa muito, orienta muito os casais. Tá com algum problema, a primeira pessoa que você deve procurar é o seu cônjuge. Agora, claro, tem casos que a pessoa não consegue resolver o problema porque ele já cresceu, né? Então precisa de alguém, um terceiro, ou um casal possa ajudar, um padre, enfim, mas alguém que possa de fato ajudar, né?
Então é isso, assim, a gente vê isso muito, né? Essa comunicação bem defasada, né? Isso, né? E falando do perdão, né? Da reconciliação, é isso que o Senhor nos ensina. Eu vejo o matrimônio como essa escola de santidade. A gente não só lida conosco, né? Com as nossas limitações, né? Misérias, pecados, a gente lida com o outro que é um só comigo, né? Somos uma só carne. Cheios de diferenças, cheios de pensamentos até, eu penso por esse lado, eu penso assim, mas que a gente precisa encontrar um ponto comum, né? Eu acho que algo muito importante que deve ser tratado sempre na vida do casal é isso. Tudo precisa, ao nosso redor, precisa concorrer para a nossa paz. O casal ali é a base, é o sustento da família. Trazendo aqui situações de educação dos filhos, né? Eu penso assim, né? Eu sempre lembro de uma esposa que ela dizia, olha, eu ensino a ele como é que ele vai colocar a criança para dormir, né? O filho da gente para dormir. Assim, assim, assim. Mas ele não faz, né? Ou seja, o homem tem o jeito dele de lidar com a situação e de conseguir aquilo que ele vai... Mas a esposa queria que ele fizesse tal qual ela estava dizendo, né? Então, diz assim, olha, você não pensa que você está querendo somente impor o seu jeito e com você dá certo, mas você cria um problema, cria uma situação, porque não consegue ter diálogo ali e gera aquele conflito, porque tem que ser feito como eu estou dizendo, né? Porque eu sei, eu estou com razão e tal. Então, às vezes falta isso, não, cede, né? Te tranquiliza, ele vai conseguir, né? O foco precisa você estar em paz. Porque quando isso se resolver, e aí como é que vocês ficaram? Né? Quando a criança dormiu, mas e esse meio? E o resultado final? Por causa de algo tão pequeno, né? Tão pequeno. E muitas vezes é muita coisa pequena. Sabe o que eu vejo? Imaturidade. Duas crianças, muitas vezes. Duas crianças que querem estar com razão, que querem que seja daquele jeito. E esquece que o matrimônio é essa entrega, essa oferta, essa renúncia muitas vezes, né? Esse sustentar ali a emoção, né? Saber ponderar as palavras, o jeito de falar, né? E aí entra muito o homem, ele precisa trabalhar muito, porque senão é aquele bruto, é aquele grosseiro, né? A mulher muitas vezes quer gritar, quer, né? Porque vai fazer... Se sobressair, né? Se vai fazer assim, eu tenho que ser maior, eu tenho que estar com razão, eu quero ganhar isso aqui. Então fica aquele conflito dentro de casa, um campo de guerra. E no fim... E dentro dessas pequenas coisas, eu vejo muitas vezes uma predisposição já no âmbito pessoal de fato, né? Até mesmo características masculinas ou femininas que no período de namoro eram vistas com beleza, no casamento distorce tudo, já não é mais beleza, como por exemplo, né, os detalhes da mulher, de ter uma bolsa cheia de coisa, né? E aí quando o marido vê isso com chatice agora, que está casado, né, que vai para uma viagem, leva meio mundo de coisa. Né? Opa, o que era bonito no começo agora ficou feio, porque o homem que resolveu os problemas de forma simplificada, né, que via a mulher vem com um problema muitas vezes que parece muito complexo, vamos dar a solução. Ai, meu Deus, eu tô rindo aqui. Eu tô rindo porque eu lembro de uma pregação, não sei quem foi que viu, não sei se foi Padre Léo. No começo do namoro ali, casamento. E era bonito e fica feio. Os bichinhos são tudo pequenininhos, meu gatinho, meu coelhinho, depois cavalo, cachorro, ignorante, bruto, elefante. Eita, meu Deus do céu. Brilho, se transforma. Então, assim, eu vejo uma questão de uma predisposição onde o outro já é visto de forma negativa, não é? E aí, até o que era admirado começa a ser visto de forma a ser pesada, né? Recriminada, né? Para mudar essa predisposição é complicado, né? É interessante que eu acho que isso parte de questões cumulativas, né? Porque no começo tudo é muito novo, né? E ao passar dos anos, ao invés de a gente ir diluindo as coisas e continuar com essa perspectiva suave, tranquila do dia a dia,
a gente vai acumulando questões, né? Esse livro aqui, peguei lá aí. Mostra aí pro Livro, pessoal ver, esse tá? livro ele parte dessa motivação. Segredos que dão certo. Eu tô lendo que às vezes o pessoal em casa não vai, né? Mas ó, Esse é o segredo que pode ser contado, não? Segredos Esse que pode. dão certo. Né? Então, você quer que dê certo, tá? E E aqui adquira tá esse um livro. detalhe, né? Elevando o seu casamento à excelência. Ah, não, tá tudo bem. Pode ser melhor. Né? E às vezes não tá tudo bem. Então, o que é que a gente pode fazer para crescer? Não sei falar. E é nesse sentido, né? Quando a gente se sentiu motivado a escrever esse livro, parte justamente dessa ideia que a gente, inclusive em âmbitos de igreja, em grupos de igreja, né? Quando a gente tinha 1 ano de casado, 2 anos, a gente já começou a ser convidado a participar de encontros para casais e tudo mais, né? E a gente via ali casais mais maduros, perguntava quantos anos a gente tinha de casado. Não, a gente tem 1 ano, 2 anos, né? E a frase, assim, era sempre a mesma nos corredores internos dos encontros. Ah, no começo é bom demais. Ah, depois tu vai Não ver. comi nem 1 quilo de sal ainda. Eu vi Depois isso, tu no vai caso. ver como é bom. E a gente saía dos encontros intrigados, assim. A gente saía assim, meu Deus, não é possível que seja assim. E a gente, cada vez, a gente firmando esse propósito. Não, amor. Com a Se gente, para não. eles foi assim ou é assim, com a gente não vai ser assim. E sempre com esse propósito, né? De, não, tem que ser melhor, tem que ser melhor. Ô Rilames e Carol, pronto. Quando eu vou... Me chamam para pregar para casais, né? Tem 2 pontos que eu procuro sempre quebrar nas palestras para casais. 2 pontos. O Francês deve conhecer, Irael também, quem já me viu pregar, né? E às vezes eu até fico meio receoso, porque quando você vai pregar para casais, outros já pregaram e talvez tenham dito aquilo que eu estou desfazendo. Né? Não sei se vocês concordam comigo. Primeiro ponto é dizer que o esposo ou a esposa é a cruz que você tem que carregar. Eu discordo completamente, Totalmente. porque sacramento não é isso, é muito pelo Totalmente. contrário. Eu pensei que você ia confirmar o seu isso. esposo Eu tava é o olhando seu assim. Cristo, a sua esposa é o seu Cristo. Sacramento é isso. Né? Você é o Cristo do Ilames, né? Você é o Cristo da Carol. Exato. Isso é sacramento. E aí eu quebro essa primeira formação que está em muitas palestras, né? Como você disse aí, vocês não viram nada, isso é muito negativo. Demais. Parem de dizer isso. É. Parem de dizer isso. Isso é muito negativo, principalmente para quem está começando. E o outro ponto, né? Eu faço questão de desmanchar aquela conversa do fogão a lenha, fogão a gás. Faço questão de desmanchar. É porque o homem tem que ajeitar de manhã, dar um cheirinho, mandar uma mensagem, fazer uma declaração de amor. A realidade do casal não é essa, minha gente. Isso só vai Isso dificultar. precisa ser todos os dias, isso. não é algo para uma finalidade. Exatamente. Isso só vai dificultar a vida do casal. Exato. Né? Toda vez que tem um pregador falando isso, é a mulher dando uma cotovelada na costela do sujeito, assim, tum, tum, tum. Tá vendo? Por tá quê? vendo? Porque ela já cria uma expectativa que o homem vai ter que fazer isso desde manhã, mas o homem tem compromisso, tem trabalho, tem responsabilidade, tem estresse, tem preocupação. Não é? E às vezes o momento que ele tem para isso não é o dia inteiro. Não é? E esses pequenos detalhes precisam ser vividos não para aquela finalidade. Exatamente. Porque a vida da gente precisa ser um gesto de carinho, de atenção, de amor. Claro que vai ter o dia a dia corrido e tudo. Que mas- também, vamos ser sinceros, Carol, não sei se você concorda. Se o homem fizer isso todo dia, vai ser um negócio muito meloso e chato. Todo dia declaração. Todo dia não. constante. Acho que não tem mulher que aguenta. Eu acho que é uma Não, e leveza, sai do natural. natural Do natural, também. é. Sai do natural. Acho que Vocês concordam desses 2 pontos que eu, totalmente. que eu desmancho nas pregações? Até porque esse que você falou dessa história, eu acho que isso veio lá daquelas primeiras pregações para casais, na Aqueles renovação de cursos. muitos anos, aqueles cursos A e gente etc. escuta né? muito isso. Né? Mas é isso que Carol falou. Aí você coloca a mulher numa posição de objeto, como que você precisasse ali cotejar ali durante o E dia como todo. se a mulher não tivesse desejo. Não, e para ao final do dia você ter um ato É conjugal. como se o sexo fosse uma moeda de troca. Berg usa também esse termo, né? Pois bem. E tem Eu vou mulheres fazer que eu só vou fazer escutam. sexo se ele fizer isso comigo. E Exatamente. aí eu vou ter que fazer isso para Para- poder eu ter a relação sexual. Exato, totalmente distorcido. E eu faço tudo até a isso. pergunta, né? faço a pergunta provocativa. Olha, sexo como moeda de troca tem nome. Qual é o nome? Como é? Fala de novo. Sexo como moeda de troca tem nome. Eu faço essa Exatamente, pergunta nas exatamente, pregações. Né? Exatamente. Tem nome. É. Alguém E quer não cabe no casamento. que não É. cabe no casamento. Exatamente. Não é? Muito pelo contrário, a palavra diz o quê?
não vos negueis, então eu não posso sair disso. Exato. E tem mulheres assim, para eu conseguir isso, para viver isso, pronto, né? Não, deixa eu acalmar aqui meu marido. Minha gente, não é? Então, assim, qual é o valor da sexualidade? É a celebração do amor, né? E aí, quando eu digo, o dia a dia da gente precisa ser isso, não com declarações, porque, meu Deus, declaração é uma coisa... você é o amor da minha vida. Não, são coisas, vamos dizer, uma homenagem, um aniversário, uma coisa que não possa ser feita, claro. Mas é o tratar, é o olhar nos olhos, é perguntar se está bem, né? É a gente se ajudar ali no que precisa. É a gente viver gestos de carinho, não simplesmente voltado para ter um hábito conjugal. Não, de maneira natural. Isso é a harmonia entre o casal, é você viver em paz, né? Ali no seu ser familiar, cada um vivendo a sua missão, a sua responsabilidade, e isso transbordando para a vida dos filhos. Porque o que os filhos mais desejam é ver os seus pais bem. Exato. É o que traz mais tranquilidade ao coração dos filhos. E isso é algo concreto, é fato, isso é um fato. Que se você é casado e tem filho, você sabe que é. Eu tenho 2 filhos, tenho o menino que vai fazer 12 anos, a menina vai fazer 9 anos. E a gente, às vezes, numa discussão, às vezes nem é uma discussão acalorada. Às vezes, essa semana mesmo a gente estava conversando, né, no quarto, na cama, conversando. E era só conversando mesmo sobre alguns assuntos lá, eu nem lembro direito o que era. E minha menina entrou no quarto, né? E ali ela foi ali no banheiro. Parem de zoar, vocês estão brigando, o que está acontecendo? Não, porque eles têm esse cuidado, essa preocupação, né? E é assim que acontece. Você falou a questão, né? A mulher, eu vou acalmar meu marido e tal. E existem várias realidades no casamento que são concretas e que acontecem. Também já ouvi em algumas pregações, que são as pequenas coisas do dia a dia que vai desgastando o casamento. E por incrível que pareça, é verdade. Aquilo que Berg falava, né? Às vezes é uma coisa que você achava tão lindo lá atrás, hoje você não suporta. Já vi muitas vezes, muitas pessoas falando, não suporta o jeito que ele ronca, ou o jeito que ele engole a comida, que ele bebe água, ou ele deixa aperta a pasta, o creme dental. Isso são coisas pequenas que de fato acontecem, né? E pela falta dessa harmonia, dessa sintonia, de fato vai desgastando o casamento, e às vezes o casamento termina quando você vai procurar saber o que foi que levou aquele casamento a uma separação. São coisas tão pequenas que eles não sabem nem definir, de fato. A mulher sabe, ela edifica a sua casa. Então, a mulher vivendo com sabedoria, mantendo o seu lar, né, com tranquilidade, né, sabendo conduzir as coisas, sabendo ter diálogo, vivendo a oração dentro de casa, trazendo a espiritualidade para a vida dos filhos, né, na vida do casal. Eu acho que tudo se torna mais possível, né? Tudo se torna mais possível. Então, essa sabedoria da mulher, né, de acolher o esposo, né, de não ser aquela que só fala muito, que só reclama e que só, né, está ali com o peso das situações, que não sabe valorizar, né, um detalhe, né, um elogio, ficar com o que há de melhor no esposo, né? Então, são detalhes, né? Eu falo de mim, falo para as esposas, né, nesse sentido, porque muito está em nossas mãos, né? De conversar, de dialogar, de colocar a paz ali na nossa casa, né? Na situação que está difícil, né? De saber conduzir com essa sabedoria que vem de Deus, né? Se a gente não abastece nosso coração, clama ali ao Senhor, tem uma vida no Espírito Santo, uma vida de oração, a gente vai ver pela carne, né? As emoções, ela tem TPM e está, né, alterado. Reza mais, pede, clama ao Espírito Santo, né? Deus vai trazendo essa sabedoria que é bíblica. A mulher sabe, ela edifica a sua casa. Então, eu acho que a gente pode, ao invés de chegar ao esposo, você não fez isso, joga o lixo que não jogou, pega o menino, faz isso, faz aquilo. Oi, meu amor, estava pensando em você, dá um beijo, um abraço, você pode me ajudar nisso? Eu acho que o jeito da gente falar, né? Ele
diz muito, tanto do que a gente é e do que a gente quer construir naquele lar, né? Naquele ambiente da nossa casa. Eu acredito que, principalmente, aliás, deveria só ser em casais casados que isso acontecesse, né? Porque a prática sexual, a vida sexual, ela é para casados. Todo o problema ele vai acabar refletindo na sexualidade, né? Porque o casal se estranha, não está se entendendo e ali... até hoje eu só vi um único testemunho de um casal que passava dias e dias intrigados, mas na sexualidade estava tudo bem. Se deitava para dormir, um encostava no outro, tinha o ato, mas não falava nada. Sem se falar, né? Sem se falar. Continuava intrigado, continuava com raiva, mas o ato tinha. Estranho, mas acontecia. Eu já ouvi esse relato, né? Mas tudo culmina em um afastamento sexual, que é um grande problema, né? Estava assistindo aquele primeiro filme da Brasil Paralelo, né? A Oficina do Diabo, e como é que o diabo age. Nosso podcast é um podcast de catequese católico, né? E a ação do inimigo ela não pode ser negada. Deus é o Todo-Poderoso, sim, mas quando damos brechas, principalmente, o inimigo age. E essa questão da sexualidade é muito complicada. Até mesmo quando não há uma traição, né? Aí já começam as suspeitas, as dúvidas, porque se eu não estou tendo relação com meu marido, é porque o meu marido está procurando outro. Começa aqueles pensamentos intrusos e piora ainda mais a situação e estende esse período onde o casal não se encontra sexualmente, ao ponto de, não foi em Santa Cruz, estava em outro local, um homem chega para mim e diz, olha, já faz 80 dias que eu não tenho relação com minha esposa, 80 dias, e o homem conta mesmo, né? Ele conta mesmo os dias. Abre muita brecha para uma traição, para dúvida, para suspeita, para pecados outros que não seja traição, mas que é no âmbito da sexualidade também, pelo menos a traição não física, consumada, né? Mas consumada, mas de outras formas. O como resolver esse problema, porque é um grande problema de casais católicos, né? É um grande problema de casais católicos, esse afastamento sexual, porque não se resolve outros problemas. Esse é um ponto, realmente é um desafio para muitos casais. É uma queixa recorrente também? É demais, e até porque ela tem várias nuances, né? Há, às vezes, situações relativas a traumas, né, que vêm da história, do passado, questões fisiológicas, né? A gente se depara não só com a mulher, com a perda do libido, mas também com as questões masculinas. Esse tempo, essas questões que a gente está vivendo de tanto estresse, de tanta ansiedade. Outro dia eu conversava com um urologista e ele dizia justamente isso. Ele dizia, olha, havia um tempo em que os problemas de impotência masculina se davam a partir de uma certa idade. Hoje a gente vê muitos jovens casais, né, homens, né, casados e tal, com problemas de impotência, né? Por causa do excesso de estresse, de ansiedade, enfim. Então, são vários elementos, né? Vários fatores que têm causado esses problemas. E, às vezes, isso, essa mentalidade mundana que o casal tem, utiliza do fato como moeda de troca, né? Se eu não tiver isso, eu não dou aquilo, né? Se eu não receber isso da parte dele, eu também não me abro à dimensão sexual. Então, uma série de fatores que a gente vê hoje, né, acontecendo. E é uma queixa recorrente demais, né, demais. Às vezes só concluindo. E antes era muito majoritariamente relativa às mulheres, e não é mais. Hoje já se vê mulheres, digamos, dentro desse contexto, vamos usar esse termo, não seria adequado, né, mulheres normais, aptas, né, para o ato conjugal, e se depara com maridos que não estão aptos, não querem, e não por problemas, não por traições, não. A vida, o descaso, o desleixo e até problemas fisiológicos mesmo, né? Eu acho que um dos pontos também entra o comodismo. É tanta coisa, tantos afazeres, é tanto isso, que esquece que a vida conjugal, o ato conjugal, ele é próprio para o casamento, né? A gente até fala, quando está pregando
para jovens ali, e para os casais, né? Na verdade, para os casais. No namoro, a gente diz, freia, para, não é para esse tempo, não vive isso agora. E para os casais dizer, gente, vamos... Agora a gente trabalha. Acorda, Acorda trabalha, vivencia isso, porque faz parte, é próprio do matrimônio, né? E eu gosto sempre de dizer às mulheres, eu digo, coloca no script ali, no roteiro, isso precisa fazer parte. Não digo que vai ser o dia a dia, mas precisa fazer parte do contexto ali do casal, que não pode ser esquecido e colocado lá como segundo E também, plano. às vezes, Não. às vezes é um exagero por parte de muitos, assim, em que sentido? A gente sabe que a realidade do ato sexual não é o que vai acontecer. Um casal, vamos lá, digamos um casal que tem uma vida sexual ativa, ele vai ter relação aí 3 vezes por semana, 2, 3 vezes por semana, vai alternar, claro, de uma semana para outra, às vezes menos, às vezes mais, mas uma base, né? Então, a mulher não deve ter essa preocupação de achar, será que eu vou ter que ter relação todo dia com meu marido? Não, que também o homem não aguenta, né? E uma coisa que você falou aí, e que acontece muito, principalmente hoje, que os dois trabalham e tem esses desafios, às vezes a mulher, também o homem, né? Mas às vezes porque o homem caracteristicamente já é um homem que o homem já não é tão preocupado com, né, beleza, assim, digamos, como a mulher. Mas a mulher, às vezes, ela vai sair, ela se produz, se arruma, sai cheirosa, sai bonita, penteia cabelo, escova e tudo mais. Chegou em casa, ela parece que ela escolhe o pior, né? Desmantelou-se tudo. Aí bota aquela camisola desmantelada, bota aquela roupa. Isso também são cuidados que a mulher e o homem também deve ter, né? O homem também deve ter. Mas a gente fazendo uma observação de modo geral, a gente percebe que hoje as pessoas estão se cuidando mais, né? Estão cuidando mais da saúde, o homem também, a mulher e o homem. Mas o homem, como ele não tem tanta exigência na questão da vaidade, cuidou-se um pouquinho ali, tomou um banho, fez a barba, já está agradável. Mas a mulher, às vezes, ela peca nesse sentido, né? E acaba prejudicando o casamento. É uma atenção do dia a dia mesmo, né? Porque se a gente ficar vou dar o meu melhor só para a realidade quando eu estiver fora de casa, eu acho que esse cuidado consigo primeiro traz para nós mulheres a estima, né? Crescendo ali a autoestima e tudo. Primeiro com você precisa se sentir bem com você mesma, né? E esse cuidado por amor, né? Por amor. Cuidar do relacionamento também passa por isso que você traz. Muito importante, né? A mulher precisa estar bem cuidada, né? Porque sabe que o marido também vai valorizar, vai gostar, vai, né, trazer isso como um aspecto muito positivo para a vida do casal. Então, isso traz, assim, são detalhes que fazem a diferença. E existem muitas mentiras que são usadas como justificativas, né? Meu marido quer todos os dias. É mentira. É mentira, sabe? Não, se ele quer todos os dias porque não tem. Ele aí quer, aí ele não tem. tem. Não tem raramente. Mas se tiver, não é assim, não, né? se tiver, a vida não. conjugal, a vida sexual, matrimonial, não é isso. E às vezes a gente vai colocando algumas mentirinhas ali que é para justificar o que precisa ir sendo corrigido. A gente vai chegando ao final do nosso podcast, mas eu queria, antes disso, né, e vocês vão ter aí a oportunidade para apresentar o livro de vocês, inclusive, que vocês nos falassem, né, a importância de uma vida espiritual na vida de um casal, né? Muitas vezes quem segura um casamento em determinadas situações, determinados momentos da vida, não é o esposo, não é a esposa, é de fato a fé que eles têm em Deus, é a providência de Deus, é a ação de Deus na vida do casal, né? Porque tem certos momentos, e eu acredito que todos os casais têm altos e baixos, Deus é o fator determinante para um casamento saudável ou um casamento fracassado. A importância de Deus no sacramento de vocês é a importância de Deus que tem que ter em todos os sacramentos. Exatamente. Começa do princípio, né? O sacramento é uma vocação, é um chamado do próprio Deus, né?
A gente sempre fala sobre isso, a gente não entende e ao mesmo tempo entende como os casais conseguem manter um sacramento matrimonial alheio à fé, né? Porque é um chamado de Deus, então parte daí. Deus chama para a gente viver, como você bem disse, viver com este Cristo, este sinal de salvação que é o cônjuge na minha vida, e a espiritualidade é o que vai alimentando isso a cada dia, né? A espiritualidade conjugal, o modo de viver a fé dentro da conjugalidade, né? Isso. Né? É algo muito importante da gente entender, que eu trago muito para mim. Quanto mais amamos a Deus, mais a gente ama o nosso cônjuge, né? Eu preciso cuidar da minha espiritualidade de modo pessoal, né? Da minha fé, do meu crescimento como filha de Deus, e isso transbordar na vida, né? Como casal, como família. E como é importante a gente ter esse momento juntos também de oração, né? Como família, rezar juntos, né? Um texto, é uma partilha da palavra, é tocar, é cantar alguma coisa. Coisas que foram se perdendo ao longo dos anos, né? Antigamente as famílias rezavam mais, né? E hoje, se a gente não cuida, se a gente não tem esse olhar, a gente vai também entrar nessa estatística aí de que tudo isso se perdeu. Então, assim, eu acho que a oração, eu tenho certeza, né? A oração é a base de tudo, né? A esposa que não reza pelo esposo, ou vice-versa, tá deixando brecha, né? Tá desarmando a sua casa, né? Eu não quero que meu marido me traia, eu não quero que minha família seja destruída, mas o que é que eu tenho feito por isso? Tanto nessas coisas práticas que a gente foi falando, né? São tão importantes, mas como espiritualmente eu tenho selado, guardado a minha família, né? De me colocar de joelho e pedir ao Senhor, livra meu esposo do mal, do perigo, das tentações, livra minhas filhas. Você rezar ali mesmo, né? Pelos seus. Se não de joelho somente, mas ali na sua oração e tudo. E do mesmo jeito o Williams como esposo e pai. E a gente como casal, né? Nós temos a oração das completas, que é a liturgia das horas, e a gente reza junto toda noite. E aqui falando do livro Corações em Sintonia com Deus, né? Um devocional para o casal, tem nos ajudado ainda mais nessa oração do casal. Isso. Ajudado ainda mais. Esse livro traz uma reflexão bíblica, uma passagem bíblica, uma atividade para ser feita, né? E uma reflexão. E ali o diálogo surge e a oração conclui, né? Então, é o mais novo, né? Trabalho aqui de Williams, e vamos ter aí o lançamento, né, amor? Mas já está aí à venda e muitas pessoas já adquiriram. Já está lançando aqui no Eclésia. Pois é. E tem ajudado muito, porque o casal não tem tempo diante de tantas realidades, né? A gente sabe, mas 5 minutinhos, 10 minutinhos, a gente dando essa importância vai fazer uma grande diferença na nossa vida. E é isso que nos fortalece e vai nos levar até o fim. Muito bem. Só repassar aí, porque eu achei muito forte, né? Cada título aí desses livros, ele só não falou desse aqui, Até Encontrar o Amor, né? Isso, Até Encontrar o Amor. Esse aqui é um romance, uma história de uma família, onde a confiança precisa estar como importante, a esperança, o acreditar que é possível ali a família. Então, para quem gosta de ler esse título, né, assim, essa detalhe, muito bom, né? Vai chegando ali eu fui lendo, eu só li realmente quando estava assim, não ali no computador, ainda na preparação, não, quando chegou mesmo. E ia chegando as últimas páginas, eu disse, meu Deus, como é que isso vai acabar, né? Aquela alegria, aquele desejo de ler. Tem uma fã aí, né? Porque todos os livros ela acompanha realmente. Profissional, né? Ela que faz a propaganda. Ela é a crítica, ela é que observa e dá o aval, tá? Tá liberado. Muito bom aí para todas as idades, tá? Esse romance. E recapitulando, você falou, tá bom? Tá bom.
Todo casal precisa saber. Eu vou falar, né? Esse é o início, né? O primeiro livro lançado. E aí traz essa linguagem mais simples, mas tão importante, de situações tão necessárias na vida do matrimônio, né? Do casal. Todo casal realmente precisa saber essa felicidade que precisa ser construída. O que é que você precisa saber? Compra o livro, você saberá. Exato. Esse aqui torna sua família um porto seguro, né? Como o Carol falou. A gente segue aqui o itinerário e implicitamente traz aqui um pouco do nosso testemunho, né? Porque essa experiência do conhecimento, do crescimento antes do namoro, a gente traz da nossa experiência pessoal e também daquilo que é a realidade vivida pela comunidade, e aí a gente coloca nesse livro também. Segredos que dão certo, elevando seu casamento à excelência. Então aqui a gente tem um plano de vida conjugal, né? Conjugal. Coisas que a gente muitas vezes não planeja, né? Que a gente vai só vivendo e às vezes a gente tem sonhos e projetos e às vezes um vai para um lado, outro para o outro e precisa ser alinhado tantas coisas. E testemunhos de casais de poucos e muitos anos que falam desses segredos que na vida deles dão certo, né? E aí vai trazer um leque de possibilidades de viver no matrimônio. Quebrando aquele esquema que a gente falou, né? No final fica pior do que no começo, Isso. né? Que faz os testemunhos aí. Coisa boa. Esse aí foi o que ela falou, né? Isso, até encontrar o amor. E esse aqui é o lançamento mais recente. Dia Corações 21, em sintonia com Deus. dia 21 de fevereiro a gente vai estar lançando oficialmente, vai ser na biblioteca do Instituto São João Crisóstomo, aqui em Caruaru. Todos estão convidados, vocês também, a partir das 8 horas. Muito obrigado, e eu quero agradecer, né? Williams, Carol, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Acredito que a gente vai contar com a presença de vocês em outras oportunidades para falar de um assunto mais específico, talvez, não sei. E foi muito bom, muito bom. Acredito que você que está nos acompanhando gostou muito. Novamente vou repetir, tá certo? Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal se não é inscrito. Faz um corte, publica nas tuas redes sociais e nos ajuda assim a também evangelizar. Pois é, mais uma vez, muito obrigado. Vou reforçar aqui o que o Berg disse. Se você tem acompanhado, tem gostado aqui do conteúdo, nos ajude, né? Seja um divulgador. Pegue aí o link, compartilha esse link para outras pessoas acompanhar também. Quem sabe você conhece alguém, algum casal que está necessitando ouvir tudo que foi falado aqui e depende talvez desse podcast para salvar o casamento de alguém. Então, não deixe de evangelizar também, tá bom? Muito obrigado a vocês e deixar um agradecimento muito especial a vocês. E a minha última pergunta é: como as pessoas podem chegar até vocês? Alguma rede social, um contato, que às vezes quer levar vocês para a sua cidade, para a sua paróquia, enfim. Nós temos o nosso Instagram, né? Terminou que o meu ficou sendo o nosso, né? É o willames.silva.ccr, né? De Comunidade Católica Restauração. E lá a gente tem os nossos conteúdos, lá também podem entrar em contato conosco, que a gente vai estar indo com alegria aí onde vocês estão. Exatamente. Caroline, também muito obrigado. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite, por essa conversa, esse diálogo tão bom e tão necessário, né? Para a gente também testemunhar para os outros casais, né? Muito obrigado a você que está aí do outro lado. Tchau, tchau. Se inscreve porque o próximo episódio vai chegar aí, tá certo? A notificação para você também estar podendo acompanhar. Tchau, tchau. Até a próxima. Beijo no coração.